dando início a mais uma lição desse trimestre da Escola Dominical que estuda sobre vencendo as aflições da vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A lição de hoje é a lição de número 5, as aflições da viuvez. Nós continuamos a estudar os dramas sociais. Semana passada nós vimos a questão da violência. Hoje nós vamos ver a questão da viuvez, que está ligada à exclusão social. E na semana que vem, querendo o Senhor, estaremos estudando o último drama social, que é a questão da fome, da falta de carências mínimas de necessidades, que é a lição de número 6, a despensa vazia. E nós vamos começar a aula falando sobre a questão da viuvez, da exclusão social, como enfrentar as aflições da vida. E hoje também nós temos um hino, e nós vamos colocar agora um hino para qual é o segredo para vencermos as aflições da vida. Amém. Glória a Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é.
Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós já esperávamos um número menor, porque é fim de férias, né? E deve ter gente ainda aproveitando o finzinho da série para fazer uma viagem. O Dr. Wilson está conosco hoje, bem-vindo, que bom estar aqui. Também depois será apresentado os irmãos que estão também conosco, nos dando o prazer de estarem conosco. O assunto que temos para estudar hoje me parece que é um dos mais mórbidos possíveis. Viuvez. É uma situação chocante, difícil. Antes que entremos na lição, eu gostaria de lhes falar sobre algumas coisas que eu assisti. No período ainda da minha infância, moramos no interior do estado de São Paulo, no sertão propriamente dito, e geralmente as famílias eram lavradores, eram pobres, e como todo pobre, tem muitos filhos, famílias grandes, numerosas, e de repente morria o marido. Às vezes picado por uma cobra, às vezes ia pescar e adquiria uma leita, naquele sertão, longe de qualquer socorro, morria. E às vezes até para sepultar depois era difícil, porque às vezes tinha cheia, o rio enchia, não dava para passar, e aquela dificuldade. E eu me lembro do desespero das viúvas, porque elas viviam do servicinho do marido, que carpia café, plantava arroz e essas coisas, com muitos filhos pequenos, e agora no total abandono, no total desespero, além da dor de perder seu ente querido, ainda era jogado numa situação de miséria e de sofrimento. E às vezes o contrário, morria a mulher, morria de parto, morria muita mulher de parto. E qualquer doença matava, porque não tinha socorro médico, estava longe, e deixava o viúvo com muitas crianças também, e era uma situação complicada. E o pior, quando esse viúvo se casava, um novo casamento, dificilmente a nova esposa tratava bem os filhos que ele já tinha. Geralmente elas eram carrascas, tratavam mal as crianças, maltratavam. E quando era o homem, quando a mulher que se casava, geralmente o marido, o novo marido, também maltratava os filhos que já tinham. Eu assisti muito isso. E a gente olhava o desamparo que estão aquelas pessoas. Eu não sei se lá pelo sertão ainda as coisas são assim, ou se já existe algum recurso, se as leis já alcançou esse povo, lhes dando alguma assistência. Mas nós vemos que Deus se preocupa com a situação das pessoas, e não é a vontade de Deus que as pessoas fiquem abandonadas ao léu da sorte, passando necessidade. Por isso Deus sempre orientou, sempre ensinou seu povo a ser cuidadoso com as viúvas, dando-lhes assistência, dando-lhes conforto, não as deixando na miséria e no desamparo. Somente a morte do ente querido já é um golpe difícil de ser suportado. Claro, é uma separação doída, triste, é difícil. E além da dor da separação, depois jogado na miséria, no sofrimento, às vezes até dependendo de caridade pública. E Deus sempre ensinou seu povo a ser zeloso e a ter cuidado com as pessoas que estão nessa situação. Também eu queria dizer aos professores, aqueles que irão dar aula amanhã,
chamar uma atenção especial, meu querido professor, para o primeiro versículo da nossa lição. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Professor, explique para o teu aluno que essa palavra estava sendo dita pelo velho Simeão a Maria, mãe de Jesus. Era ela que recebia essa mensagem. Aquela mãe vai apresentar o filhinho com grande alegria, né? Ela não veio a semana para vir apresentar os filhinhos hoje aqui na igreja, não é? Vem sorridente, feliz, apresentar o filhinho. E toda criancinha bonitinha, não é? Já viram criancinha feia? Ficam sempre bonitinhas, as criancinhas são bonitinhas. Para a mãe mais ainda, né? Para a mãe é a melhor do mundo. Fala que não é, que a mãe vira uma onça. Maria não devia ser diferente, não é? Ela levou seu pequenino, Jesus. Era um casal pobre, levaram uma pombinha. E o casal rico levava um cabrito, uma ovelha. E o casal pobre podia levar um pombinho para ser sacrificado. Então foi o que levaram. E certamente Maria, mesmo tendo recebido a revelação do anjo, sabendo que o seu filho era uma promessa de Deus, mas ela, o que eu creio que mais ela guardou na mente é que ele seria o rei de Israel. Ele sentaria no trono de Davi, seu pai. E ela já devia ter até uma satisfação por aquilo. Nascer numa manjedoura, de uma família tão pobre, meu filho. Creio que ela já via ele até coroado, não é? Maria era uma mulher comum, não era nada de anormal, extraordinária. Ele devia ser mãe, uma mãe como todas as mães. A alegria de ver o menino já, o seu filho crescendo. Jamais ela pensou em ver numa cruz, coroada de espinhos, sofrendo. Mas ela já pensava, meu filho vai crescer, Deus vai trabalhar, ele vai subir no trono, o Império Romano vai cair. Que sabe que fosse esse o pensamento de Maria. E agora chegando no templo, com José seu marido, para apresentar a criança com aquela alegria, cumprindo a lei do Senhor, o velho Simeão entendeu pelo Espírito Santo que aquela criança era o Messias prometido. Como ele ficou sabendo, não sei, mas o Espírito Santo revelou para ele que aquele era o Messias prometido, era o rei de Israel. E ele, tomando a criança nos braços, apresentou ao Senhor, fez até aquela oração bonita, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Estava contente, satisfeito. Aí deu uma palavra para Maria: e uma espada traspassará também a tua. Quando diz tua, ele se referiu a Maria. Se ele se referisse a Jesus, diria sua, não é isso mesmo? Então, tua é com quem se fala e não de quem se fala. Se falar sobre Jesus, tem uma espada transparar a sua alma, mas o texto está a tua alma, que é você, o teu sentimento de mãe vai ser traspassado por uma espada. E de fato foi, não é? Não podemos avaliar a angústia que ela sentiu ao ver o julgamento cruel, a condenação, a crucificação, e ela ficou ao pé da cruz até que ele foi sepultado, cumprindo-se essa profecia. Eu explico isso, irmãos, porque eu acredito que muitos talvez passem por cima, ou achando que Simeão se referia à pessoa de Jesus. Então, professor, explique na tua classe, porque tem muitos alunos que têm pouco conhecimento e talvez não vão entender lendo. Então, a nossa função é explicar bem para os nossos alunos, não é? Pode ter que você tenha a doutora da tua classe, professor, mas também tem pessoa humilde, pessoa que não conhece. E é por isso que Deus nos colocou na frente de uma classe para ensinar com carinho, com amor, descendo no nível do aluno mais humilde, falando a linguagem dele,
para ele sair de lá satisfeito e aprender a palavra. Mas o assunto bate em cima da viuvez. O doutor Caramuru, fazendo menção do questionário, da verdade prática, do textual, que onde Paulo diz: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aí ele diz: mas existe a viúva falsa, a viúva que não é viúva. Me parece que viúva aqui significa desamparo, não é? Aquela que está desamparada, porque algumas, como já dissemos no princípio, morre o provedor da família, ela não tem parentes que possam lhe assistir na sua subsistência, aí ela é verdadeiramente desamparada, verdadeiramente viúva. E para estas deve haver uma atenção especial da igreja. Nós nunca podemos permitir que uma nossa irmã em Cristo, aqui nós dizemos: Pai do Senhor, irmã, Jesus é bom, deixa essa irmã depender de esmola, de caridade pública, ser humilhada, sofrer. A igreja não pode permitir que isso aconteça. Não vai me enriquecer a irmã, mas assistir vai. Pelo menos que ela tenha garantido a sua subsistência, sua alimentação digna e uma habitação digna também. É obrigação nossa, é obrigação da igreja assistir aquelas que são verdadeiramente viúvas. Lembrando, verdadeiramente viúvas, o senhor muito bem relacionou com a desamparada, porque nos tempos da lei, tinha a lei do levirato, que fazia com que as viúvas que tivessem cunhados fossem acolhidas, fossem assumidas pelo irmão do esposo. Sim, sim. Então essas não eram as desamparadas. Não eram verdadeiramente viúvas. Não eram verdadeiramente viúvas. No caso que o doutor está se referindo, é quando uma mulher ficava viúva e não tinha filhos. E como as propriedades eram no nome do marido, e ele morrendo, ela não herdava a propriedade, mas a propriedade ia para, não é isso mesmo? Ia para trigo, ia para a família do morto, ela ficava completamente desamparada. Por isso existia a lei do levirato. Isto é, o seu irmão mais velho do morto assumia a responsabilidade de dar semente aos irmãos, de possuir a cunhada, se relacionando com ela, gerando um filho, e aquele filho levaria o nome do morto. Ele não seria considerado do pai biológico, mas daquele que morreu. Nós vamos encontrar uma história assim no capítulo 38 de Gênesis. Não vou pedir para ler porque o texto é longo, mas nós anotem e leiam em casa. O capítulo 38 ele não é muito longo, e lá tem uma história exatamente assim. O título chama-se Judá e Tamar. Eu posso dar uma ideia do que aconteceu para você ler, para ter uma noção mais clara. O texto começa dizendo assim: e Judá desviou-se dos seus irmãos. Outra versão fala: e Judá saiu de entre seus irmãos. Desviar-se dos irmãos nunca dá certo, não é? Sempre dá prejuízo. O resultado sempre é escabroso. E Judá se desviou do seu pai, dos seus irmãos, da sua família, foi viver com outro povo, se casou com uma outra mulher estrangeira, e teve 3 filhos e uma filha. O filho chamava Onã, Selá, e o nome da filha não temos. Ou tem? Parece que não. Parece que não. Pois bem, Selá, Onã, o seu primogênito, em idade de se casar, ele se casou com uma mulher chamada Tamar. E a Bíblia diz que ele era mau e o Senhor o matou. Qual o pecado que ele cometia, nós sabemos.
Mas ele era mau. Provocou a ira de Deus e Deus o matou. Não deixou filhos. Aí o seu irmão Selá cumpriu o dever do levirato. Achou, mano? Não tem. Não tem mesmo, né? Levirato, casando-se com ela, mas ele era mau também. Ele era ruim mesmo. Esse Selá era mau mesmo. Esse era sangue ruim, como diz a expressão, né? Ele sabia que o filho não seria dele. Esse é o Onan. Esse é o Onan, eu inverti, né? O Selá foi o primeiro, esse é o Onan. Exato, obrigado. Obrigado pela correção. O Onan. Sabia que o filho não seria dele. E ele praticou aquilo que se chama de coito interrompido. Essa expressão técnica para quando acontece coisas assim. Você não permitiu que ela fosse fertilizada. Não permitiu que você me penetrasse no seu útero. Porque ele sabia que o filho não seria dele. Pelo que também foi mal, o Senhor o matou. Morreu também. Ela viúva pela segunda vez. E essa segunda vez fez Judá achando que ela fosse uma mulher amaldiçoada, porque quem casava com ela morria. E aí ela teria direito de se casar com o terceiro filho que ainda era pequeno. Qual era o nome dele? Era... Esse era o Selá, né? Ele, Selá, obrigado, era o Selá. O Selá. Ele era pequeno, não tinha idade para se casar. E ele disse a ela: fica viúva na casa do teu pai. Aí ele errou muito, porque ele devia assumir, dar assistência, cuidar dela. Mas fica viúva na casa do teu pai, até que Selá seja grande. E quando ele for grande, ele te será dado como marido. E ela ficou na casa do pai e o Selá cresceu. E ele falou: esse não, já morreram dois, não vou arriscar o terceiro. E ela viu que ele não lhe era dado. E ela se disfarçou numa prostituta. Está escrito que ela cobriu a cabeça. É engraçado as prostitutas da época, né? As de hoje se descobre, naquele tempo se cobria. Era diferente, né? Bem diferente. Ela cobriu o rosto para ele não conhecer, tirou a roupa de viuvez, sentou no lugar apropriado, e lá veio o Judá desviado e carnal. Ele viu e falou: é hoje. Aí chegou na ela e fez uma proposta. E ela, muito esperta, disse: tudo bem, mas como que fica? Eu te dou um cabrito. Tá bom, ótimo. Mas cadê o cabrito? Está lá no rebanho. Então deixa um penhor aqui, uma garantia. Tudo bem. E ele deixou o seu... Ele disse: o que você quer de garantia? Eu quero o teu lenço e o cajado. Tudo bem. Ele inocentemente, não é? Fez o que devia fazer, deixou o cajado e o lenço e ela correu para casa. Tirou a roupa de prostituta e se vestiu de viúva. E ele mandou um empregado: vai lá e dá um cabrito para a prostituta e traga o meu cajado e o meu lenço. E ele foi e não achou prostituta nenhuma. Perguntou: aqui tem, onde está aquela prostituta? Aqui não tem prostituta nenhuma, por aqui não. Aí ele voltou: olha, não, ele assumiu. E ela fez aquilo pensando no futuro, mulher inteligente, não é? Daí 3 meses a barriguinha dela começou a crescer. Aí dizendo para ele: olha, a tua nora adulterou. Isso está no versículo 39. Tua nora adulterou. Veja que coisa. Era viúva de há muitos anos e ainda foi acusada de adultério. E o homem era tão mau que eles põem ela aqui para fora e queimam ela, mata ela queimada. Tudo bem. E quando preparava ela para a condenação, ela tirou o lenço e o cordão. Pergunta para ele se ele reconhece isso. Você
exemplo mais justa do que eu. E daquele relacionamento nasceu Pérez. Mateus 1, versículo 3. Esse Pérez está na genealogia de Jesus Cristo. Irmãos, que Deus amoroso é esse Deus, não é? Foi um ato errado, mas Deus honrou aquela mulher pela injustiça que ela sofreu, colocando seu filho na descendência de Jesus Cristo. Pérez está na genealogia do Senhor Jesus. Como Deus olha diferente, não é? Pois não, doutor? O que eu acho interessante que eu li todos esses aspectos de adultério, né, na Bíblia. Nunca trazem um homem, somente a bendita mulher que vai ser. Sua mulher não é que adulterar, não é? É, porque tinha que se perguntar, né? Ela estava adulterando sozinha? Com quem? Cadê o cidadão, né? Mesmo diante de Jesus, né? Trouxeram só a mulher, o homem não. Aquela diante de Jesus, doutor Wilson, eu acho que foi uma armadilha. Eu acho que até que chamaram um homem lá e mandaram ele aprontar, mas depois assim. Mesmo assim. Porque a intenção era pegar Jesus numa fraqueza, né? Não havia a lei do passe livre para os homens, não? Como? A lei do passe livre para os homens? A mulher... A lei de Moisés mandava apedrejar os dois, o homem e a mulher. Essa era a lei de Moisés. Mas eu não vou me demorar, porque esse não é o assunto, não é? Apenas tentando para dizer como Deus cuidou de uma viúva 2 vezes, foi humilhada, e ela foi prudente, se manteve durante a sua viuvez com honras, e Deus a honrou, colocando seu filho na mais alta posição que o mortal pode desejar. Faz parte da linhagem do Salvador Jesus. Mas, amados, quando Israel entrou na terra prometida, Deus recomendou muitas vezes o cuidado que se devia ter com as viúvas. Eram 3 classes que Deus recomendou que se cuidassem. Era o órfão, porque o órfão ficava abandonado, morria pai, morria mãe, e a criança ficava desamparada. Então Deus mandou que cuidasse do órfão, cuidasse do estrangeiro, porque o estrangeiro também não podia ter propriedades, ele era tratado com discriminação, era um estrangeiro, a situação na época era muito diferente de hoje. E das viúvas. Quem lê para mim Êxodo 22 e 22? A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Afligireis, o que é afligir? Apertar, exigir, aquilo que eles não podem fazer, com cobrança, com maltrato. Não? Me vai lá em Deuteronômio 10, 17 e 18. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, e que defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Amém. Então veja como Deus orientava seu povo para não deixar essas pessoas no desamparo, na situação difícil. Eu peço que a pessoa me leia o Salmo 94, versículo 6. Salmo 94, verso 6. Matam a viúva e o estrangeiro, e a órfã tiram a vida. Deus exortando os príncipes, os juízes, as autoridades que exploravam as viúvas. E Deus os repreendia por isso. Isaías 1, 17 e 23. Não 17 ao 23, 17 e 23.
Isaías 1, 17 e... Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Agora vem 23, irmã, por favor. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as feitas e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Deus repreende as autoridades por não fazerem justiça às viúvas. Salmo 68, verso 5. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas em sua morada santa. Amém. Olha, quando o texto fala que Deus é juiz das viúvas, cuidado com o trato com a viúva, viu? Porque o juiz vai julgar, não é? Não é isso? Cuidado com o trato com a viúva, o juiz vai julgar a causa, ele é o juiz dela. Então trate-a com carinho, com amor cristão, não explore, não maltrate, e não tenha pensamentos pecaminosos com relação a ela, porque Deus é o juiz das viúvas. O Dr. Caramuru, no esboço dele, ele tocou num assunto que eu achei interessantíssimo, que a filha de um sacerdote, quando ela se casava, ela perdia os direitos que gozam a família do sacerdote. Ela passava a constituir outra família, e o alimento do sacerdote, que era alimento sagrado, que era dos dízimos, destinado para o sacerdote, ela não podia mais participar. Mas se ela ficasse viúva e não tinha filhos, ela voltaria para a casa do pai e voltaria a ter direito do alimento destinado ao sacerdote. Levíticos 22 e 13. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Amém. Veja que é destinado somente à família sacerdotal, e ela readquiria esse direito. É o cuidado de Deus com aqueles que passam necessidade. Eu li também um assunto que o irmão escreveu no comentário dele, e liguei com outro fato que eu presencio e gostei bastante. Eu moro aqui na rua Irmã Carolina, e toda quinta-feira tem feira nesta rua. E de manhã eu abro as portas da sacada, de frente, a gente sente aquele cheiro gostoso de fruta fresca e de verdura. A gente olha e vê aquelas bancas repletas, e eu digo: Senhor, obrigado pela abundância de víveres que o Senhor nos dá. Aquilo é bênção. Só que quem vai de manhã paga o lucro, né? Os primeiros que vai pagam o lucro do feirante, porque depois ele vai diminuindo o preço, né? E no fim da feira, ele joga fora muita coisa. Aí vem aqueles que não têm dinheiro e levam o carrinho cheio de muita coisa boa. Quem tem dinheiro compra, e quem não tem leva também. Isso é Deus. Ou alguém duvida? Amém. É Deus cuidando. E se o feirante tem, se o feirante tem temor a Deus, ele vai até procurar deixar alguma coisa boa para o necessitado. Pois não, irmãos? Deixa eu contar um pequeno testemunho. Pois não. Em 84, em Pernambuco, meu pai foi assassinado. E eu estava com 11 anos de idade. Minha mãe com 8 filhos, eu e mais os meus irmãos. E alguém chegou para minha mãe, eu lembro, não tinha entendimento na época, nasci na roça me criei, e eu via ela ali, a família toda reunida, e ela falando, chorando e falando assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse monte de criança? E depois, com uma semana mais ou menos,
chegou alguém da família e falou assim: eu vou tirar tudo que você tem. Você vai ficar sem nada, somente com as crianças. E para a infelicidade foi um dos meus irmãos. Eles muito próximos. E o que aconteceu? Deus usou o juiz da cidade. Pegou uma das propriedades e deu para um crente que era trabalhador do meu pai. A gente nem sabia. Deu animais para a mãe, deu dinheiro, deu propriedades. Amém. Prosperou a nossa família. Graças a Deus. E aqueles que fizeram ameaçar elas, acabou ficando sem nada, até sem o terra. Amém. Deus cuidou da viúva e da família, não é? É mais ou menos aquilo que eu falei no princípio. Eu pensei que hoje talvez não acontecesse mais, mas acontece ainda coisas semelhantes, não é? E o Dr. Caramuru escreveu lá no comentário que um dos irmãos que frequenta até aqui a nossa... Eu não sei quem é o irmão. Pastor João. Pastor João. Trabalhando no CEAGES, né? E ele costumava se empurrar com o pé aquelas frutas, verduras e legumes que caíam, empurrava com o pé jogando no lixo. E Deus o repreendeu, disse para ele: não faça isso, deixa para os pobres que vêm recolher depois. Então a gente parece que não é, irmão, mas Deus cuida assim. E eu vejo lá no fim da feira, vem aquelas senhoras com os filhos, e com a caixa de papelão, e vão passando nas bancas e vão pegando fruta e legumes e verdura, e enche a caixa, enche o carrinho, e abre um sorriso e volta para casa feliz, porque eu estou levando a feira para casa. É Deus cuidando, irmãos. Deus cuida mais do que nós podemos pensar. Amém. Ele é o pai do órfão e da viúva. Se toda viúva souber orar e buscar a Deus, não vai passar necessidade. Amém. Nós estamos fora, não estamos ao vivo, não, né? Tá. Está? Voltou. Então, eu creio que tem muitas pessoas nos ouvindo, e talvez algumas viúvas nos ouvindo. A viúva, por pobre que esteja, se clamar a Deus, Deus não te deixa desamparada. É verdade. Deus cuida. Quem já ouviu contar aquela história, mas ela é muito contada, mas talvez alguém não tenha ouvido ainda, de uma viúva com os filhos, e amanheceu um dia, não tinha nada para comer, e ela falou para as crianças: vamos orar? E as crianças orando: Jesus, manda pão, Jesus, manda pão. E ia passando aqueles gozadores, né? Falei: gente boa, mas Deus manda pão para eles. Eu vou na padaria comprar pão, jogar pela janela, vamos dizer que foi Deus que eu vi. Foi na padaria comprar um saco de pão. Ele chegou e jogou pela janela. Pum! Caiu lá em cima. Oh, Jesus mandou pão! Eu não falei. Mas foi Jesus, foi. Foi Jesus mesmo. E aquela história da irmã que ouviu no rádio, né, pediu oração pelo programa de rádio, que estava viúva, estava passando necessidade, tinha nada para comer em casa, e que alguém orasse por ele, que os irmãos orassem por ela. E o macumbeiro ouviu e falou: vamos levar comida para ela, né, e falar que fomos nós que levamos. Vamos lá. Foi no mercado, fez uma compra muito boa, encheu o carro, chegou na casa da irmã, chamou: olha, vim trazer a sua compra. Pois não, pode entrar. Aí foram pondo nas caixas de mantimento, e encheu a casa da irmã, e não falava nada, claro, né? E encheu. Aí, até logo, senhor, muito obrigado, até logo. O senhor não vai perguntar quem mandou? Não. Quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Então foi também foi uma história bastante contada, né? Mas é verdade, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus. Além dessas experiências, porque nós não vivemos baseado em experiências isoladas. A nossa base é a palavra de Deus. Amém. É nela que nós estamos fundamentados. E quando está escrito que Deus é o juiz e o pai dos órfãos e das viúvas, Ele é mesmo. Alguém poderia me objetar dizendo: mas pastor,
Porque tem tanta gente na rua comendo lixo, e gente passando fome, porque não ora, porque não conhece a Deus. Porque se conhecer a Deus e orar, não passa por isso não. Pode ter certeza. Amém. Se conhecer a Deus e clamar a Ele, Ele envia socorro. Ou Ele usa um macumbeiro, ou Ele usa um gozador, ou Ele usa um irmão, fala com algum irmão. Enfim, Deus tem várias, multiforme maneiras de socorrer o seu povo. Mas Ele socorre sim. Mas não vamos nos basear nisso e nos imiscuir da nossa responsabilidade. Nós temos, a igreja tem responsabilidade. A igreja precisa ter um departamento de assistência social que funcione. Dê preferência ter uma irmã, se puder, a igreja puder pagar uma pessoa, uma irmã, formada em assistência social, para que ela visite os necessitados, se informe da situação deles e encaminhe para eles aquilo que eles precisam. Irmãos, quando uma pessoa se sente amparada pela igreja, ele ama muito mais a igreja. E defende a sua igreja, porque a igreja o ampara. Ele sente que está realmente no meio da sua família, da família de Deus, que os seus irmãos são irmãos mesmo. Não é irmão só de lábio, não, é irmão de verdade. Eu já vi contar casos que irmãos saem do culto, estão no ponto do ônibus com crianças, aí chovendo, e passa o irmão com o carrão da buzinada: ô irmão, para o Senhor, irmão. Que paz é essa, irmão? Ô Serafim, o Nenê estava falando que na igreja dele passava o crente sem ir um ano na igreja. Um ano na igreja não ligava. E o senhor falando que dessa assistência social, em um nosso setor, eu participei, crente, um rapaz crente, dizimista, ficou desempregado por vários tempos e precisou-se de um botijão de gás. E foi comunicar ao pastor, o pastor falou que aí não é casa de assistência, não. Mas o pastor errou. Não deu. Muito. E a igreja se revoltou e muito. Aí sabe o que o dirigente daquela congregação fez? Foi lá e ajudou aquele irmão, discordando do pastor da igreja. Amém. Houve uma... Socorreu, irmão. Houve um choque. Ele era dizimista, fiel. Ficou desempregado por vários meses e precisou da igreja. Na hora que precisou, o pastor falou: pode falar para ele que aqui não é casa de assistência. E eu conheço. Mano, tem pessoas que não têm temor a Deus e não têm amor pelos seus irmãos. Mas certamente Deus vai cobrar isso. E Deus cobra muito caro. Não é bom ser cobrado por Deus, não. É melhor ser abençoado por Deus. Amém. Aquele que abre a mão para ajudar o necessitado, tenha certeza que ele vai ter a bênção de Deus. Amém. É claro que a igreja precisa ter uma assistência social, porque ela vai conhecer se a pessoa é um acomodado ou se ele é um necessitado. Paulo dá todos aqueles requisitos. Exatamente. Nós vamos entrar nas instruções do apóstolo São Paulo. Pastor, seriam os hipossuficientes agora? Não entendi, mano. Seriam os hipossuficientes agora? As pessoas que são hipossuficientes na atualidade, eu acho que seriam esses, os excluídos. Os excluídos da sociedade, aqueles que não têm condição. Né? Na época do apóstolo São Paulo, na época da igreja primitiva, a condição da mulher era diferente da de hoje. A mulher não tinha condição de manter a sua própria subsistência, não podia trabalhar, não podia ganhar o seu dinheiro. Ela era totalmente dependente do marido. O marido morrendo não ficava em pensão, não ficava em INSS, não tinha lá, né? E não tinha, ela não tinha, enfim, como se manter. Hoje, as nossas leis dão assistência. Parece que se alguém ficar viúva e fica totalmente desamparado, não parece que tem a lei, não é? Parece que dá uma... Tem aquele dó de O roubo. INSS também é um negócio. Está muito sério, é verdade.
Mas pelo menos ela tem onde recorrer, buscar, procurar. O marido pobre, o marido previdente procura deixar para a mulher um seguro, uma garantia de vida, né? Existe pessoa que não pensa na família, pensa só nele. Eu só tinha conversando com um cidadão, eu era corretor de seguros, conversei com um cidadão sobre o seguro de vida. Ele falou: você está louco? Foi seguro de vida de uma mulher bonita? Eu morro dessa mulher bonita cheia de dinheiro? Você está maluco? Tá bom. E um outro até irmão que também me falou a mesma coisa, sofreu um assalto, levou 9 tiros, não morreu, mas perdeu uma perna, ficou inválido, teve que vender tudo quanto tinha e ficou na miséria e na pobreza, por falta de previdência. Precisamos ser previdentes, cuidadosos, não é? Então, maridos, procure deixar para a sua família pensar numa segurança para a sua família. De repente Deus te chama para o além. E se você ama realmente a sua mulher e seus filhos, não quer deixá-los no desamparo, não é? Não quer deixá-los abandonados. Fala: minha mulher casa outra vez. Amém, que case mesmo, né? Eu já falei para mim: olha, se eu morrer, enquanto estiver no velório, já vai dando uma olhadinha. Se alguém que já serve por aí, não pega tempo não. Morreu, né? O morto no velório pegar o novo marido pelo pé. Sai daí. Vamos usufruir da riqueza do Dr. Serafim, deixou para nós. Vamos ver aquilo que ele deixou, né? Pois bem, mas isso hoje existem essas possibilidades que minora, que diminui a dor da viuvez. A dor sempre existe. Se a mulher ama verdadeiramente o marido, e o marido ama verdadeiramente sua mulher, na hora que eu ver dentro do caixão, descendo para a sepultura, a dor é lacinante. Eu vi isso com meu pai, minha mãe, uma das minhas irmãs, e a dor é incalculável. E aquilo fica na memória da gente por muito tempo. Calcule uma mulher que ama seu marido, ou vice-versa, e ver uma situação dessa. Abre uma ferida que só o bálsamo de Deus para sarar essa ferida. Se além da ferida, se pelo menos ela tiver subsistência meio decente de viver, minora bastante a dor. Mas se ela for jogada ao desamparo, a dor se agrava mais ainda. E é exatamente esse o cuidado de Deus. Alguém mais me leia Deuteronômio 10 e 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Amém. Deus é o que ama o órfão e a viúva, lhe dá alimento e vestuário. Dissemos há pouco que Deus é o pai e o juiz dos órfãos e das viúvas. E outra coisa que o Dr. Canamuru também colocou no seu comentário, eu achei muito interessante, e alguém me ligou do Ceará hoje para perguntar isso. Ah, é? É exatamente isso. Os dízimos, que era dado de 3 em 3 anos, destinado ao órfão, ao levita e à viúva. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim do mês, anos tirarás todos os dízimos de sua novidade. No mesmo ano, e os recolherás nas suas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo.
e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Amém. Então veja como Deus era minucioso nesse detalhe. De 3 em 3 anos que a gente fazia a colheita, além dos dízimos que era dado para a obra de Deus, no tabernáculo, no templo, eles ainda tinham a obrigação de separar um dízimo, 1/10 da colheita, que esse dízimo não ia para o templo, ele era destinado ao órfão, à viúva e ao levita. A objeção que me veio lá de um irmão lá do Ceará foi o seguinte: esse dízimo não era para o levita, porque o levita já tinha o dízimo normal do templo. Tinha o dízimo normal do templo, o levita que estava a serviço do templo, mas nem todos os levitas estavam. Tinha levita que não estava engajado no trabalho, mas ele era levita, porque o levita não tinha herança em Israel. E quando Deus disse que a tribo de Levi não ia ter herança, disse: porque eu sou a sua herança. Era Deus que ia cuidar deles. Aqueles que estavam trabalhando no altar, viviam no altar. Outros que estavam fora, porque não era possível pôr a tribo toda para trabalhar no altar, eles eram sustentados por esses dízimos também. E qualquer peça que se fazia, sempre era recomendado que o órfão, a viúva e o levita deveriam ser assistidos. Assistir o órfão e a viúva fala de assistência social, fala de amor, fala de socorrer o necessitado. E o levita fala a respeito da responsabilidade com os obreiros do Senhor, com aqueles que trabalham na obra de Deus. Nós não vamos legislar em causa própria, mas a Bíblia ensina que a igreja tem o dever de dar uma assistência digna para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Não nos deixar passar vexame, passar necessidade, passar aperto. É um dever também assistir. Agora, também acontece que tem muita gente hoje que parece que viver da obra do que outra coisa, né? Uma vez o irmão chegou para mim: um moço novo, pastor, agora eu vou viver da obra. Disse que a obra vai viver de quem? Minha mãe diz que é só pedreiro que faz obra. E pedreiro, esse que faz a obra. Então vamos fazer uma pausa. Dr. Jorge em ação. Agora senta um pouquinho. Vamos ficar perto. O número 34 desse livro. Hoje falta violão e falta tom. Número 34. Todos tem? Então veja o seguinte: é um corinho bastante conhecido. Nos tempos antigos era muito cantado. Só que as coisas vão mudando. Eu vou solfejar ele uma vez, depois todos nós. Diz assim: todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido por milhares, todos devem o conhecer. Agora canta. Todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus. Repetindo isso. Todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber quem é Jesus.
Não sei se já cantamos este corinho aqui. Já? Então todo mundo sabe. Deve saber, né? Eu vou solfejar ele uma vez para depois todo mundo lembrar. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mais uma vez. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. O 18, já termina. 18. Está aqui. Nós sabemos que Jesus está aqui. Está aqui. Glória a Jesus, o nosso Deus está aqui. Parece que isso não foi cantado nenhuma vez, né? O 18 aqui não é esse, é o 29. Ah, então deve ter. Eu refiz a minha aí, incluí outros, deve ter mudado. 29. Mais um. É? É o 29. 29. Cantar o 29? É esse. Esse mesmo. Então vamos ver mais um outro. É o 19 no meu. Vejam vocês. Isso mesmo? 18, está invertido ali. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Por incrível que pareça, o tempo corre mais do que a gente pensa. E a gente não pode, às vezes, dar tudo que planejou, né? Não é, irmão? A gente faz um planejamento, mas o relógio não colabora. Ele corre mais do que ele vinha. E nós precisamos respeitar os horários. Então nós já vimos vários textos do Velho Testamento onde Deus orienta sobre o cuidado que se deve ter com as viúvas. E não era bom sairmos do Velho Testamento sem lembrarmos de duas viúvas, né? Interessantes. Uma delas é a viúva que sustentou Elias. Engraçado, uma viúva que não tinha nada para comer, ainda tomando sustentar um profeta. Deus é tão diferente de nós, né? Foi Elias que disse: não vai chover segundo a minha palavra. Vê como Deus honra a palavra de um homem, não é? Até que eu fale. E Deus falou para ele: então vai lá na beira do ribeiro, lá tem água, e eu vou mandar os corvos te levar carne. Só Deus faz isso, não é? Manda, não pensa que o corvo levou carne podre, não, porque Deus não dá nada ruim para o seu povo, não é? Deus dá sempre do melhor. Somente o corvo sacrificava um animal, levava daqui, Deus mandou ter para você isso. Aí, como? Até que o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, Deus disse: vai lá em Sarepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente.
Jesus falou, bom, a viúva rica, né? Agora chegou, a vez de eu viver. Deus vai mandar a viúva pobre sustentar. Na mente de qualquer um passava isso, não passava? Olha, eu ordenei uma viúva que te sustenta. Deus não falou a condição dela. Mas se Deus manda, vai, porque Ele sabe o que está fazendo. Amém. Não é? Quando ele chega na casa da viúva, não era uma mansão, era uma palhoça. E a mulher catando os gravetos. Creio que foi essa. É essa mesmo. Porque Deus queria abençoar a viúva. Pois não? Isso mostra o verdadeiro Deus. Porque tem um profeta aí, uma pessoa conhecida como profeta de uma outra religião, que aconteceu exatamente o contrário. Ele foi sustentado por uma viúva rica. Inclusive ele casou com ela, né? Por isso que ele conseguiu divulgar as suas ideias. Mas também, nós vamos chegar um pouco nesse lado aí. Mas não foi o caso de Elias, não é? Por isso, Elias era um servo do Um verdadeiro profeta de Deus. Profeta do verdadeiro Deus. Não foi explorar ninguém, não foi procurar ninguém rico para profetizar para o rico. Porque tem muito profeta que gosta de profetizar só para quem é rico, não é? Ele vai no irmão rico e fala, eis que eu vou para a pessoa, não, estou vendo uma porta aberta, não, recebendo milhões, aí vai então minha ofertinha, uma coisa milhões que eu fico, nunca fica menos. São aqueles interesseiros. Não era o caso de Elias, né? Não era o caso de Elias. E ela estava catando os gravetos, e ele foi inteligente, ele pediu água. Se ela me arruma um pouco d'água, água ainda tem. Quando ela foi buscar, ele disse, olha, antes da água, faça um bolo para mim. Ah, meu senhor, não tem como. Estou catando esses gravetos para fazer o último bolo para mim e para o meu filho. E depois disso vamos morrer de fome, porque é o último que tem. E ele disse, faça primeiro para mim. Ele estava injetando fé no coração da viúva. Porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. E ela creu. Porque se ela não cresce, ela não faria. E ela fez o bolo para Elias. Elias se alimentou. E até que veio chuva, a sua despensa foi farta. Graças a Deus. Como Deus cuida, não é? Que Deus queria abençoar a viúva. E Jesus fez menção dela em Lucas capítulo 4, dos versículos. Lucas 4, logo no começo. 4:26. Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Não precisa ler, não. Jesus fez menção dessa viúva. Então, que Israel tinha muitas viúvas, mas Deus mandou o profeta Elias a Zarepta, uma estrangeira, porque Deus queria abençoar aquela mulher. Apesar de viúva, estava cuidando do seu filho, estava lutando, trabalhando. E Deus honra quem trabalha. Deus gosta do trabalhador. Deus não é pai de preguiçoso, não é? Se você me permitir um parênteses aí, quando Israel estava no deserto, eles não tinham como plantar, nem como colher no deserto, não tem como, né? Não tem supermercado, não tem padaria, tinha como. Então Deus falou, vou mandar pão do céu. Maravilha. Vou ficar deitado e o pão cair do céu. Mas não é para ficar deitado, é para levantar cedo. Antes que o sol saia e vá pegar o teu maná lá no campo. Mas sempre tem uns espertinhos, não tem? Legal, eu pego para a semana toda. Levanto cedo no dia, o resto da semana eu durmo até. Deus falou, só pega para um dia, não pode pegar para 2. Se pegar para 2, ele estraga. E alguns foram desobedientes e falaram, não, eu amanhã não vou levantar cedo mesmo. Porque no deserto, né, a noite é gelada. E debaixo da cobertura devia ser muito gostoso, não é? E sempre tem aqueles espertinhos que pegou para 2 dias. E o maná estragou, cheirou mal, apodreceu. Mas na sexta-feira podia pegar para 2 dias. Pegava para 6, para salvar, aí não estragava.
Obedecer a Deus sempre dá certo. Desobedecer a Deus dá sempre errado. Ainda que não entendamos Deus, vamos obedecer, mesmo sem compreender, porque é o impossível que a mente humana entenda Deus na sua plenitude, mas obedecê-lo sempre faz bem. Então Deus não é amigo de preguiçoso. E o escritor de Provérbios diz: olha para a formiga preguiçoso, não tendo superior nem dominador, no verão prepara a sua casa, e no inverno ela está protegida. Então é um ensinamento de Deus. Oi. Pergunta do internauta aqui, pastor. O irmão Jederson. Ele pergunta fala quanto aos viúvos agora na Bíblia. Podemos considerar Paulo um? E ele ainda diz assim, uma vez que ele era fariseu, os fariseus se casavam sendo ainda jovens. Irmão Jefferson. Jederson. Jederson. Ele disse que Paulo era eunuco, é isso? Não. Viúvo. Você pode considerar ele um viúvo? Ele era fariseu. Irmão Jederson, nós não temos informação se Paulo era viúvo ou se ele nunca se casou. Provavelmente, quando eu digo provavelmente, eu não estou afirmando, porque eu só posso afirmar quando há um texto bíblico que me dê base para afirmar isso. Ele foi membro do Sinédrio, e era costume do judeu que para ser membro do Sinédrio precisava ser casado. Possivelmente ele foi casado e viuvou. Mas não temos um texto que afirma isso, portanto não se pode afirmar. O que nós temos certeza é que durante o seu ministério ele não tinha mulher. Se ele tinha ficado viúvo ou nunca se casado, nós não sabemos. E ele se fez um eunuco pelo reino de Deus. No capítulo 19 de São Mateus, Jesus disse que há 3 tipos de eunuco: aquele que nasce eunuco feito por Deus, existe aquele que é feito eunuco pelos homens, que é o caso de um escravo, quando ia cuidar do harém, ele extirpava os seus testículos, ele se tornava um eunuco. E aquele que assiste e faz eunuco pelo reino de Deus, aquele que renuncia, que faz um voto de castidade e toma providências para ser fiel e para não quebrar esse voto. Então, irmão Jefferson, me desculpe não poder dar uma resposta afirmativa, porque não há um texto bíblico que me autorize a isso. Mas essa é a melhor maneira que nós temos de ver a situação de Paulo. Que temos certeza que ele estava sozinho, isso nós temos certeza. Amém? Amém, irmão Jefferson? Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. A outra viúva interessante da Bíblia é aquela que está no capítulo 4 de 2 Reis, dos versos 1 a 8. O marido dela, segundo Flávio José, chamava-se Obadias. Não está escrito, não, o nome do marido não está escrito. Mas Flávio José disse que ela era viúva de Obadias. E Obadias tinha sido um funcionário do rei Acabe. E ele era temente a Deus. Vamos encontrar isso em 1 Reis 18:3. Alguém leia para mim, por favor. 1 Reis 18:3. E Acabe chamou Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Isso. Então esse Obadias, segundo Flávio Joséfo, em Antiguidade Judaica, ele nos fala que essa viúva era viúva desse Obadias. E ele tomou dinheiro emprestado para sustentar 50 profetas que ele escondeu da fúria de Jezabel. E ele morreu deixando essa dívida. E o credor era impiedoso. Como a lei lhe dava o direito de escravizar os filhos do devedor, eles vieram cobrar a dívida. E cobrando a dívida, a mulher não tinha com que pagar, queriam levar os filhos dela como escravos. E ela recorreu ao homem de Deus. Foi lhe pedir socorro. Esse texto aqui me preocupa muito.
a mulher foi procurar o homem de Deus e encontrou solução. O homem de Deus tinha uma solução para ela. Isso mostra a responsabilidade dos obreiros de hoje. Quando um crente vem nos procurar, nós temos a obrigação de ter alguma coisa para dar para os nossos irmãos, não é? Temos a obrigação de apresentar uma solução. Se não tiver solução, ore, Deus dá. Eu me lembro de uma certa irmã que me procurou muito aflita com um certo problema. Eu disse: irmã, o senhor me dá 15 dias de prazo e eu lhe dou uma resposta. E feche só um pouquinho. Eu falei: pois não, pastor. E nesses 15 dias me levantar de madrugada e põe o rosto no chão e dizer: Senhor, eu quero uma solução. O que eu vou dizer para a irmã? Que solução eu vou dar para ela? E numa oração de muita aflição, o Senhor me deu uma solução. Eu a propus: irmã, faz assim, 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 porque foi Deus quem mandou. E ela seguiu a orientação e está bem até hoje, graças a Deus. Então nós temos uma responsabilidade, sim. Ela confiou no homem de Deus, em Eliseu, e levou o caso para ele. E ele: o que você tem em casa? A tua serva não tem nada. Quanto crente pensa que é miserável? Não é não, irmão, você tem muita coisa. Tem muita bênção, tem o Espírito de Deus na sua vida. Eu não tenho nada senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então peça vaso emprestado, bastante vaso. Fecha a tua porta e enche esses vasos de azeite. Ela precisava ser uma mulher bem relacionada, não é? Fosse aquelas viúvas chata, né? Fofoqueira, encrenqueira. Quando ele ia pedir vaso, ele batia a porta da cara dela. Mas como é procurar? Dona Mariquita, pois não, dona Fulana, eu quero um vaso emprestado. Claro, pode levar. Só o vaso vazio. Me empresta seu vaso um pouquinho. Claro. Ela era bem relacionada. O povo de Deus tem que ser bem relacionado. Amém. Tem que saber ter amizade com as pessoas. Não é porque uma pessoa é espírita que eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Com isso eu não quero graça. Não, vai lá, cumprimente ele, seja amigo dele. Eu tenho uma vizinha minha que é espírita, me disse que é espírita cristã. Tem mais pergunta? Tem, pastor. Oh, meu Deus, não já está sério. Por favor. Duas. Primeiro, o irmão, eu acho que é Renan. Irmão Renan. Ou Renafer. Ele fala que em 1 Timóteo 3,2 diz que o obreiro deve ser esposo de uma só mulher. Isso quer dizer que o obreiro, se tornar viúvo, não pode se casar de novo? É Renan o nome dele? Eu acho que é Renafer. Renafer. Irmão Renafer, se nós estamos falando o seu nome errado, nos perdoe o que nos foi passado. Mas quando o apóstolo Paulo diz que o obreiro tem que ser marido de uma só mulher, não quer dizer que no caso de uma viuvez seja proibido um novo casamento. O que acontece é o seguinte, que o evangelho entrou no mundo pagão. Naquela ocasião os homens costumavam ter muitas mulheres, era poligamia, e possivelmente alguém se convertia a Cristo, tendo 2, 3, 4 mulheres, ou até um harém, mas ele vivia naquela vida. Depois ele conheceu Jesus. E Jesus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, o Senhor recebe. E ele não podia abandonar as mulheres e a família. Então ele conservava aquela mulher. E o Evangelho foi aos poucos entrando no mundo e dando aos homens uma ética de vida, os colocando na vontade de Deus. Não era só por conta da poligamia que podia existir na igreja primitiva, também tinha senhora de escravos. Filemão era um senhor de escravos. Nós sabemos que a escravidão é contra a vontade de Deus. Mas Filemão era um senhor de escravos. O apóstolo Paulo não mandou que eles desfizessem os escravos, mas mandou que tratasse os escravos com carinho, os tratasse como irmãos em Cristo.
Então, principalmente na igreja, existia pessoas que se converteram, era casado com mais de uma mulher, podiam ser salvos, só não podia ser obreiro. Só não podia ser obreiro. Então, para separar alguém para obreiro, que fosse marido de uma mulher, que é alguém que se converteu a Cristo também solteiro, ou que veio a Jesus, mas era marido de uma só mulher. Depois que conheceu a Cristo, não pode mais praticar poligamia ou bigamia. Agora é uma mulher só. Amém, irmão? Renan, né? Tem mais uma, pastor. A outra, vamos Essa lá. é muito interessante. Qual é o tempo ideal para o viúvo aguardar para casar-se novamente? Essa é boa? Não é gostosa. Qual é o tempo ideal? Vamos dar uma resposta para o irmão. Qual é o nome do irmão? Um minutinho, por favor. Qual é o nome do irmão? Juliano. Irmão Juliano, qual é o tempo ideal para o viúvo ou uma viúva contrair novas núpcias? Uma ocasião foi procurado, irmão Juliano, foi procurado por umas irmãs para dizer, teve um pastor que ficou viúvo e depois de 6 meses se casou outra vez. O senhor acha que está certo? Foi, eu acho que está. Mas pastor, em 6 meses? Olha, ele é que sabe. Ele ficou viúvo. A mulher já está sepultada. Encontrou alguém também precisando. Olha, se o pastor adulterar não pode mais estar viúvo, mas se ele cometesse uma prostituição, uma fornicação, aí nós íamos condená-lo. Mas se casou, é um direito que ele tem. Então não tem tempo determinado. Cada pessoa sabe da sua condição e da sua necessidade. Desde que sepultou o teu morto, você está livre para se casar. Pois não, irmão? Meu pai ficou viúvo. Antes de completar o ano, ele casou de novo. Está com 31 anos que ele vive com a segunda mulher. Eu não vou falar que ela é igual a minha mãe, porque é impossível falar. Igual a sua mãe não existe, né? Mas é uma companheira ideal. E menos de um ano. Ele arrumou a segunda, às 31 anos. Amém. Amém. Então, é isso. Então não tem tempo determinado. Pois não. O que a Bíblia diz é que tem que casar na orientação Casar com o Senhor. do Senhor. Nós vamos daqui a pouco falar mais sobre isso. Qual é o nome que fala, irmão? Pastor, eu tenho um amigo e a esposa dele veio a falecer e ele com 15 dias casou de novo. Ele não tinha dinheiro? 15 dias ele casou de novo. Em 15 dias? Ele gostava de mulher, né? Não dá mulher, tem mulher. Ela já foi, ele está ali. Amém. Então a viúva que estamos falando, tem mais perguntas? Não tem agora, né? Não. A viúva que estamos falando, ela foi abençoada e alcançou vitória porque também ela precisou trabalhar. Precisou pedir mais emprestado, precisou vender o azeite. Foi inteligente, foi buscar no lugar certo e obedeceu a orientação recebida. E ela foi abençoada. Vamos passar um pouco agora, irmãos, para o nosso texto do Novo Testamento. Alguém me leia 1 Coríntios 7:39. 1 Coríntios 7:39, por favor. Mulher casada está ligada pela lei a todo tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém. Então, a mulher ficou viúva. Ela tem liberdade de contrair novas núpcias. A recomendação de Paulo, da palavra de Deus, é que ela se case com alguém que professe a mesma fé que ela. Não vai se casar com um ímpio, com alguém que é diferente dela. Alguém fala, não, religião num lado e casamento outro. Não é não. Não é não. O casal tem que se dar bem em todos os sentidos. Tem que ser unido, pensar igual, agir igual.
porque agora são ambos uma só carne. Então não põe não. Só uma perguntinha que talvez seria mais para o Caramuru. Ainda existe aquele tempo dentro da lei da mulher ter que esperar 10 meses para casar? Legalmente? Não, hoje está um pouquinho modificado. Se ela não casar nesse período, tem aquele problema da paternidade. Isso, por isso mesmo. Mas existe a obrigatoriedade do regime de bens, né? Do regime de bens. Separação de bens. Hoje na legislação atual, né? Na legislação atual. O novo casamento, casa com separação de bens. Quer dizer, aquele golpe do baú não existe, né? Você entra em casa com uma viúva rica, fala, eu sou dono da propriedade, não tem mais esse negócio não. Pastor, Oi. lá na igreja onde a gente congrega, alguns anos atrás, né, eu era mais novinha, tinha uma irmã que era viúva já fazia muitos anos, e ela casou com um homem que era espírita, só porque ele era bem financeiramente, ela casou com um homem espírita. Resumindo, hoje a vida dela Está desgraçada, né? sofrendo pra caramba. Assim. Claro. Desobedecer a palavra de Deus não pode ser feliz. Irmãos, eu vou pedir um pouco de paciência com vocês, senão eu não vou poder dar todo o programa e vou prejudicar os professores que vão dar aula amanhã. Eu sinto um peso de responsabilidade muito grande nesse trabalho nosso, porque nós estamos tentando dar subsídio para quem vai ensinar. E se nós não formos bastante claros nessa exposição, vamos prejudicar os professores e, consequentemente, os alunos também. O apóstolo São Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, isso já consta na nossa lição, ele recomenda que se a igreja cuide daquela que é verdadeiramente viúva, como já falamos, e depois ele determina que a igreja não inscreva viúvas com menos de 60 anos. Agora, observe uma coisa, irmãos, problema de idade tem muito a ver com época, com lugar e com pessoas. Quando um com 40 anos é jovem, o outro já está dobrando o cabo da boa esperança, né? Não é para todos que é a mesma coisa. O que o apóstolo queria ensinar é o seguinte: existiam mulheres que ficavam viúvas e elas faziam um voto de castidade para se colocarem a serviço da igreja. Elas iam servir a igreja, elas estavam à disposição da igreja, e a igreja ia manter essas irmãs, e elas tinham a obrigação de manter o seu voto. E quando ela quebrava o voto, Paulo diz que elas se tornavam levianas contra Cristo, não honrando a sua primeira fé. E quando se faz um voto com Deus, é sério, com Deus não se brinca. Está escrito que é melhor não votar do que votar e não cumprir. De uma pessoa para outra, tem muita diferença. Existe homem ou mulher que fica sozinho a vida toda e fica, né? O apóstolo Paulo falou: se alguém for como eu, que não precisa de mulher, fique sozinho, é melhor. Ou se não puder ficar, case. Porque é melhor casar do que aprontar, né? Não quer abrasar, quer se inflamar, se entusiasmar. Então, está difícil? Case-se. Casar não é pecado, até é bom. Mas tem pessoa que suporta bem, não lhe faz tanta falta a companhia do sexo oposto, a sua estrutura e tal, ele tem condição de se manter. Mas já tem gente que é fraco demais, né? Eu tenho trabalhado muito em encontro de casais e encontro casos aí que arrepia o cabelo até de careca, né? Tem irmãos aí que, né, uma semana para ela é um século, né? E homens também. Então, se a mulher ficou viúva e ela acha que a sua natureza não lhe dá condição de ficar sozinha, ela ora. Eu tenho dito
para algumas irmãs que conversar com Deus sobre o nosso problema não é feio. Não é feio expor a Deus aquilo que se passa conosco, porque Ele já sabe. Ele conhece, foi Ele que nos fez. Então leve a Deus o seu problema, lá na sua oração sozinho, de madrugada é melhor. Você se fecha no lugar sozinho e conte para Deus aquilo que você não contaria para ninguém, conta só para Ele. Para Ele você pode falar com toda a liberdade, que Ele te entende. Ele sabe o que se passa no teu interior, Ele sabe do que você precisa. Então fale com Ele. Mas antes de Ele te preparar alguma coisa, não se antecipe, viu? Tenha paciência, espere em Deus. Aquele pastor americano que deu uma palestra aqui sobre relacionamento sexual, ele falou uma coisa que eu achei fantástico. E até ele, lá do puto, ele viu que eu concordei. Ele falou, aquele senhor de cabelo branco lá concordou. De fato, né? Ele apontou para mim. De fato, concordei. Ele disse assim, qual é o órgão do nosso corpo que mais nos incentiva ao sexo? Ele falou uma palavra meio pesada, mas falou no púlpito do Belém. Então eu creio que eu posso falar aqui que não há demérito nenhum. Foi esse mesmo, não está entre as pernas, está entre as orelhas. É o pensamento, é a cabeça, é o cérebro. Quando a pessoa dirige o seu pensamento muito para um lado, o pensamento vai materializando aquilo que ele pensa e torna-se uma necessidade. Às vezes o corpo passa a exigir uma satisfação sexual como um ciclo natural do corpo. Mas nós temos o poder de moldar a nossa mente, desviando a nossa mente daquilo que nós não queremos cometer. É o controle da mente. E a Bíblia diz que isso é uma temperança, e temperança é um fruto do Espírito. Eu fiz um encontro de casais, e uma certa irmã veio se fechar comigo no marido dela, vieram os dois juntos, né? E o rapaz jovem, forte, moço bonito, falou, esse pastor não me atende dentro daquilo que eu preciso, me deixa muito a desejar. E aí eu fiz a reunião, aí eu falei, irmã, sabe o que você faz? Você aprende mais a palavra de Deus, você se preocupe mais com as coisas de Deus. Esqueça isso um pouco, que a irmã vai viver feliz. Pelo que eu sei, estão vivendo bem até hoje, graças a Deus, né? Estão juntos, estão na igreja, estão servindo a Deus. Mas é de saber desviar a mente. Nós temos tanta coisa boa para pensar, não é? O apóstolo Paulo ensina aos Filipenses que se é alguma coisa boa, pensa na justiça, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que faz bem. Então dirija teus pensamentos. E nós cantamos um hino hoje aqui com a 160, dízimo a Cristo. Diante da tentação do pecado, dízimo a Cristo. Dízimo a Cristo. O pecado está te tentando, está batendo na tua porta, está fazendo um apelo. Dízimo a Cristo. Senhor, estou sendo tentado nessa área, me ajude a vencer. Me dá força. Agora existe um problema, eu até comentei na leitura diária, o doutor Caraburu achou interessante, não é? Mas é real, não é? Porque hoje no mundo tem mais mulher do que homem, não é? Tem muito mais mulher do que homem. Segundo as estatísticas, é 12, viu? 12 para cada um. Para mim falta 11. Mas vai cuidar de uma já difícil. Amém. Pois bem, tem mais mulher do que homem, isso é verdade. E muitos homens não são homens, de H maiúsculo, não é verdade? Agrava o problema, né? Tem muito homem que faz concorrência para mulheres ainda, então a coisa fica mais séria. Mas irmã, se tiver irmã viúva precisando se casar e me ouvindo, eu vou te dar uma palavra de conforto, irmão. Deus sabe onde está a pessoa certa para você. Se tiver menos homens ou mais homens, para Deus isso não é problema, viu? Diga para ele que você quer se casar. Diga para ele, Senhor, eu quero me casar. Prepara o marido para mim.
Prepara, e quando Deus prepara, Ele prepara aquele que você gosta. Deus não dá coisa ruim para ninguém. Uma ocasião, uma irmã perguntou: pastor, só posso casar com aquele que for da vontade do Senhor. Se for da vontade do Senhor, que eu caso com um homem que eu não gosto. Um homem que não me atrai, não faça isso, não acontece, mano. Jesus falou: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas que Deus pedirem. Então, irmã viúva, que está querendo um novo casamento, é o direito teu, mas não se apresse não. E evita de ir nas casas dizendo: não faça isso que não é bom, viu? Vai ser olhado com maus olhos. Se mantenha como serva de Deus, séria, casta, santa. E lá no teu quarto, lá no teu recôndito, de preferência numa madrugada, quando ninguém te impede, aí com Deus se abre o coração. Conta tudo para Ele, minuciosamente. E a hora que você menos espera, o teu príncipe encantado aparece. Pode não vir montado num cavalo branco, mas vem. Mas ele vem. E quando vier aquele que é mandado por Deus, o Espírito Santo que está em você vai te falar. Que às vezes vê aquele, como a irmã contou, né, do ricão, né? E isso acontece: não, mas ele não é crente, mas vou ganhar para Jesus. Vai coisa nenhuma, não vai ganhar não. O apóstolo Paulo diz: quem te disse a mulher que você vai ganhar o teu marido para Cristo? Ou quem te disse, marido, que você vai ganhar a tua mulher? Eu tenho um pastor amigo meu, o pastor Dário Salas. Ele disse que se amarrar uma ovelha num porco, a ovelha não limpa o porco, mas o porco suja a ovelha. Está certo, né? A colocação dele está correta, não é? Então, irmã, quer se casar, irmã viúva? Olha, e eu quero lembrar aqui uma outra coisa interessante e necessária. Eu disse a princípio que é bom que a igreja tenha uma assistente social. Assistente social deve ser uma mulher. Irmão pastor, irmão obreiro, não faça uma visita sozinho para uma viúva, viu? É perigoso. Mesmo que não aconteça nada, mas já levanta uma suspeita. Então, cuidado com isso. Se precisar, vai junto com a esposa. Ou que a igreja tenha uma irmã idônea e sábia que possa fazer esse trabalho. Dar um aconselhamento para a irmã viúva, orar com ela, levar um conforto para ela, um consolo. E até um socorro, se necessário. Mas seja prudente para evitar tanto que você mesmo possa cometer alguma coisa que não deve. Quantos homens de Deus que já se macularam com isso, não é? Homens usados por Deus, uma bênção, mas fica muito bonzinho, muito caridoso e acaba se comprometendo. Então, ame e tenha amor sim, mas esse amor com inteligência, com prudência e com temor de Deus, para evitar que as coisas se compliquem e você perca a bênção que Deus colocou na tua vida. Irmãos, o prazer de estar com Cristo, não há prazer superior e nem que se iguale. O maior prazer é ter Jesus em nossa vida. O maior prazer é gozar a comunhão com Deus. E no demais o Senhor vai providenciar, vai preparar, vai trabalhar. Já 9 horas. Pensei que não faltavam uns 15 minutos. Não tem mais pergunta aí não, né? Amém. Alguém tem alguma observação a fazer? Vai não. 1 Timóteo 5,16 vai entender que cada família deve cuidar das suas viúvas, para não sobrecarregar a igreja. Perfeitamente, é o que nós existe falar, hoje, né? por exemplo, para quem é ministro, que
vive da igreja, é até remunerado, tem um amparo da igreja para essa viúva, se for o caso? Pelo que eu estou sabendo, a igreja hoje está. Todo obreiro tem faz uma aposentadoria, né? Não é isso, não estou sabendo disso? Parece que as igrejas hoje têm uma aposentadoria desde que. Pois não, pastor? O que acontece é, falar que eu conheço nossa pastor. Alguns pastores que morrem, a viúva continua recebendo o salário que ele tinha até o dia que a irmã vai para o céu também. Então é isso mesmo. A esposa do pastor. Normalmente a metade, né, pastor Samuel? O pastor Samuel conhece bem isso daí. Já fez várias. Quando se jubila, normalmente mantém para os pastores setoriais. Os setoriais. Aquele que vive da obra, né? Na sua ausência, o Senhor levando ele, a igreja não desampara a viúva. Pois não, irmão. A minha pergunta seria a pergunta dele, mas eu quero ampliar. No caso, não se tratando de esposa de pastores, mas filho. Ela tem família, e as famílias têm condições de ajudar. Mas se recusa a ajudar, a igreja deve ajudá-lo? Se a família recusa, a igreja deve ajudar. Não está chamando de desamparada, não. Agora, a família que não cuida, peca. Já está escrito que aquele que não socorre os seus, negou a fé e é pior do que o infiel. E hoje, eu tenho aqui vários advogados que podem até me ajudar nesse sentido. Me parece que há uma lei. A lei obriga os pais a cuidar dos filhos, dando alimentação, moradia, escola, até 18 anos, não é isso? E na velhice dos pais, os filhos são obrigados por lei a dar assistência aos pais. Artigo 229 do Código Civil da Constituição. Está aí, nada como ter aí um juiz junto conosco aí. Então, é lei do país. Os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais na velhice deles. Nós estamos vendo hoje que muitos filhos se aproveitam do pai. O pai ou a mãe tem uma boa aposentadoria e ele às vezes não pode mais ir no banco receber, por causa da sua idade, o problema, passa a procuração para o filho. O filho vai, recebe, o pobre do pai nunca vê esse dinheiro. Fica para ele. Ele está cometendo um roubo, roubando o próprio pai, pecando contra Deus. E isso é crime. Isso é crime, não é, doutor? A pessoa, o pai não pode ir no banco porque idade, qualquer coisa, ele passa uma procuração para o filho vai, recebe, o pai nunca vê nada daquilo. É crime. Mas não. Então, se eu perceber uma situação dessa, eu acionar. Pode denunciar. Pode denunciar que é crime, é verdade. Mas, ainda que o pai não tenha nada, o filho tem obrigação por lei de Deus, os filhos que honram o pai, isso é honrar o pai e mãe. É mandamento, e Paulo disse, com promessa, para que vivas bem na terra, que o Senhor de Deus te dá. Amém? Amém? Amém. Professores, boa sorte, boa aula, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.